Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Estamos aqui, irmão Ítalo, para falar um pouco da palavra do Senhor. Vamos falar um pouco da chamada ministerial e do processo da salvação na vida do homem. Salvação esta que é composta por três processos: o processo da regeneração, da santificação e futuramente da justificação e futuramente da glorificação. Glorificação essa do corpo. Jesus vai glorificar este mesmo corpo. Não é outro corpo, mas sim esse corpo a qual habitamos nele. Irmãos, vamos falar primeiro a respeito dos dons espirituais, que os dons é dividido em três formas ou categorias, que é os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviços. Não há um dom maior que o outro, todos os dons são importantes, mas o maior dom que existe é o dom do amor, é o dom mais importante para que o homem tenha ele. Porque tem muitas pessoas que têm todos os dons, mas não tem o dom do amor, igual a igreja de Coríntios, a qual é o texto base aqui que vamos ler. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 ao 11, para a nossa meditação. E assim diz a palavra do Senhor. E a diversidade de operações, versículo 5, aliás, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas o só mesmo, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É necessário, né, ser batizado com o Espírito Santo para ter os dons espirituais. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, falar em diversas línguas, mas acontece de você falar uma vez, que é o processo do batismo, né, falar uma vez e nunca mais falar. Eu disse até um caso, no dia que eu estava dando discipulado mais o Caio, que teve um cara aí que ele foi batizado com o Espírito Santo, mas ele nunca mais falou línguas. Aí ele era obreiro, ele ia ser chamado para ser diácono. Aí perguntaram para ele: quer batizar no Espírito Santo? Aí ele falou: eu acho que eu sou batizado, porque eu falei línguas. Aí o pastor disse: tu fala ainda? Não, falei só uma vez. Aí então tu não vai ser diácono não, porque tu não foi batizado não. Mas o cara tinha sido batizado, um negócio que é pouco preparo, que muitas pessoas têm, muitos diáconos, muitos pastores, muitos presbíteros, pouco preparo, pouco estudo bíblico. Porque a evidência, sabemos nós, eu falar em línguas, a evidência que eu fui baseado no Espírito Santo. E acontece de eu falar uma vez e nunca mais falar, porque Deus está renovando outros dons para mim. Não sei qual é este dom, pode ser o dom de profetizar, o dom de curar, mas Deus está renovando os dons conforme Ele quer, assim como o apóstolo Paulo disse. Porque, primeiro, os dons é para a edificação da igreja. Porque o único dom que me edifica é eu falar em línguas, é o único dom que edifica-se a si mesmo. Mas todos os outros dons, de curar, de profetizar, todos os outros dons, edifica toda a igreja em geral. E esse é o propósito dos dons espirituais. Esse é o propósito de buscar o batismo. Porque tem muita gente que pede o batismo no Espírito Santo só para falar em línguas, para falar. E muitas vezes Deus não vai batizar. Porque Deus quer ouvir da nossa boca e principalmente do fundo do nosso coração, que nós queremos que a igreja seja edificada nele, edificada na palavra, edificada no Espírito Santo. O interessante é que Paulo diz no versículo 7 que o Espírito Santo distribui esses dons para o que for útil. Mas, em primeiro lugar, quem batiza no Espírito Santo é Jesus, porque João disse que depois dele viria um que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas quem distribui os dons é o Espírito Santo. Ele distribui os dons para o que for útil, para a edificação da igreja, no caso. Porque tem muita gente que tem dons e tal, mas não ajuda a igreja em nada, não colabora com a igreja em nada. Tipo, a igreja de Coríntios tinha todos os dons. No capítulo 1, versículo 7, se não estiver equivocado, o apóstolo Paulo chega lá dizendo para ela que fica feliz, porque nenhum dom vos falta, Paulo diz. Mas aqui no capítulo 13, Paulo diz que a igreja não tinha o amor, que é o dom maior que existe, é o amor ágape, o amor que vem de Deus. E a igreja de Coríntios não tinha esse dom. Porque para distribuir os dons é necessário ter o dom do amor. Porque se eu tenho o dom do amor, eu vou saber muito bem usar os dons conforme a vontade de Deus. E é necessário, é muito importante ter esses dons. E é até interessante que o dom, né, o apóstolo Paulo vai falar que não é por existir as divisões dos dons, né,
não quer dizer que um é melhor do que o outro, né? Tanto o que fala em língua, como também o que cura, como o que tem a palavra de profecia, de sabedoria ou de conhecimento, ninguém é maior, né? Paulo vai até falar no versículo de número 21, ele diz: o que o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Independente, né? Porque tem uns que olham que o irmão tem um dom de profecia, é maior do que o irmão que tem um dom da fé, né? Então, nós não podemos dizer que um é maior do que o outro, porque até então a fonte é a mesma, né? Não tem como um ser maior do que o outro, sendo que a fonte é a mesma. A fonte é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte desses dons. Então, não tem como nós dizermos em nenhum momento, né, dizer que o irmão que fala em língua é mais espiritual, ou ele tem um dom maior do que o irmão que cura, ou o inverso, né? Não existe, porque a fonte dos dons é a mesma, e como o Valdo falou, o propósito é o mesmo: edificar o corpo de Cristo para que nós consigamos andar em harmonia e união num só propósito. Esse é uma grande intenção dos dons espirituais para que nós possamos operar. E claro, não tem como operar sem amor, devido ao amor ágape, não, o amor sincero, não, o amor digamos assim, o amor de Deus, o amor que não tem o desejo de benefício próprio, mas sim um benefício da qual é coletivo para todos sentir a mesma unção e o mesmo poder. Interessante que a Bíblia diz, se não me engano, em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que o amor é o elo da perfeição, né? O amor é muito importante. É o primeiro fruto, é um dos primeiros frutos. É o primeiro fruto. Sempre quando Paulo vai dizer, ele fala sempre o amor, o amor, o amor. O amor é bondoso, é generoso, sempre Paulo diz. E quando ele vai falar do fruto do Espírito em Gálatas 5, ele começa falando, o fruto do Espírito é amor, sempre começa assim. Sempre você vai ver na Bíblia, quando for falar de frutos, ou algo bom que vem de Deus, Paulo sempre começa a citar logo o amor, que é o maior dom. E interessante isso aí que o irmão Ítalo diz. Porque existe assim que a pessoa é baseada com o Espírito Santo, mas tem gente que não é baseada com o Espírito Santo, mas é mais cheio do Espírito Santo do que quem é batizado. A pessoa olha assim para a gente que é baseada no Espírito Santo, que diz ser batizado no Espírito Santo, mas não vê Deus. E tem muita gente que não é baseada no Espírito Santo, mas a pessoa vê a transformação que Deus fez na vida dele. Ocorre isso também. Porque tem gente que diz que eu sou baseado no Espírito Santo, eu já sou salvo, não é bem assim. Porque Jesus fala, né, que muitos chegaram ao nome dele dizendo, em teu nome eu curei, ok? É dom, é um dom. Em teu nome eu profetizei e tal, expulsei demônios, isso tudo é dom. Mas interessante Jesus dizendo que vai dizer abertamente, eu não vos conheço e tal, e vai dizer abertamente. Porque usaram o dom de Deus em vão. E se duvidar, salvaram as outras pessoas com o dom que Deus deu, né? Que Deus deu, mas não foi salvo, foram perdidos, perderam a salvação. E os dons espirituais é dividido em 3 formas, que é o dom de ensino e pregação, no versículo 8, no capítulo 12, Paulo diz, é dada a palavra da sabedoria, que é o dom de ensino e pregação, e também a palavra da ciência, a palavra do conhecimento. Aí no versículo 9 e 10 vai ser os dons do ministério, à igreja e ao mundo, que é o dom da fé, os dons de curar. Porque isso aqui também acontece, tipo, um ímpio está doente, eu for lá na casa dele, Deus permite, né, que ele seja curado. Muitas pessoas chegaram para Jesus, Jesus dizia, se tu tiver fé, acontecerá isso. Jesus disse, se tu crer, né? Se tu crer, acontecerá isso. Porque muitas vezes, vamos lá, não é porque eu não tenho um dom, assim, o dom de curar, mas a pessoa muitas vezes não tem fé. Igual o pastor César Cavalcante disse que, será que Jesus não tem poder? Porque Jesus, muitas vezes, não curou o povo. Paulo, será que ele não tinha o Espírito Santo? Será que ele não tinha um dom de curar? Ele deixou um homem aí, Trófimo, sei lá, doente em Mileto, que ele diz. Doente, 2 Timóteo 4, ele vai falar, que deixou um homem doente. E será que Paulo não tinha o dom de curar? Será que falta poder em Jesus? Não, porque muitas vezes é necessário o homem ter fé. E essa fé aqui não é a fé salvífica, para a salvação, para ser salvo, mas é a fé aquela de crer, de confiar em Deus, de ter, é algo impossível que não tem como acontecer. Tipo, a pessoa não pode conceber filho, mas aí o médico desenganou já, não tem mais jeito, a pessoa tem fé e diz, eu sei que Deus pode fazer. Aí depois, meses depois, a pessoa descobre que está esperando o filho. Essa é a fé verdadeira. É tipo a fé de Elias. Se eu for de Deus, que caia fogo do céu agora, que desça fogo do céu agora e consuma vocês todos. Aí consumiu 100 homens e só não consumiu 150 porque se arrependeram
do que de insultar o nome do Senhor. Eu acho que até se aplica também quando chega lá o Senhor, né, o centurião, se eu não me engano, né, chega até Jesus, né, e ele disse: olha, Senhor, eu sei que tu és Cristo. Ele começa a falar e pede: olha, se tu somente o falar, lá onde ele está, na minha casa, ele será curado. Jesus até disse: bora que eu vou contigo para a sua casa. Ele disse: não, precisa não. Só basta você disser que ele seja curado, ele é curado. Jesus olha para ele e fala assim: olha, nunca vi tanta fé em Israel inteiro quanto eu vi nesse homem, né? Então a fé, ela realmente é um dom que, principalmente nós, né? Tiago vai dizer: olha, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça sem duvidar. Tenham fé de que Deus irá agir, né? Porque uma oração mal feita, né? Uma oração sem fé, e assim também como também uma imposição de mão, se não há a ação, não é porque não tem o dom, talvez é porque faltou fé, né? Porque tem muitos aí que professam muitas coisas, mas às vezes a fé, tanto do receptor da palavra, como também, né, daquele que está ouvindo a palavra, falta fé em ambos dos dois e acaba que não possa acontecer esse agir. O dom de maravilhas, de operação de maravilha, pode ser o dom de proteção, de cuidado, também de expulsar demônios, né? Porque muitas vezes Jesus expulsando demônios, o povo dizia: nunca vi tanta maravilha, né? O povo diz: nunca vi há tanto tempo, nunca em Israel houve tanta maravilha assim, falar de alguém que fez isso. Curar uma pessoa com, se eu não me engano, era Bartimeu, diversos anos já, que era cego, né? Isso. Aí ele, vários anos, Jesus foi e curou. Aí disseram que nunca viu isso em Israel, alguém curar uma pessoa de tantos anos assim, de cegueira, doença. Aquilo lá que Jesus colocou o lodo, né, nos olhos e tal. Eu acho que também até isso, esse dom, ele não só abarca também essa proteção, não só de professar, mas também ele requer que, claro, de todos esses aqui, todos os dons, requer do receptor dele, né, do homem que está portando o dom, do servo, que ele tenha uma vida íntegra, né? Porque para determinar tal ações, precisa de uma integridade, de uma fidelidade a Deus. Porque quando nós olhamos lá para aqueles dois jovens, né, que eles tentam expulsar um demônio, né? Demônio, eles começam: olha, expulsa o demônio em nome do Deus que Paulo prega, né? E aí o demônio olha para os dois: olha, eu conheço Jesus, conheço Paulo, e vocês quem são? E a Bíblia vai dizer que os demônios deram uma surra, né, ao ponto deles saírem nu, né, daquele açoite, né? Porque assim como Jesus vai dizer para o discípulo, né, o discípulo pergunta: olha, por que nós não conseguimos expulsar demônio? Por que nós não conseguimos fazer isso? Jesus diz: olha, certos demônios, né, certas situações só saem com jejum e oração. O que é isso, jejum e oração? É uma vida de santidade, uma vida de consagração. Então todos nós, né, todos os portadores de dons, né, dos presentes de Deus que Deus nos dá, dessas virtudes, precisa sim ter uma integridade, uma fidelidade total com Deus. Aí tu falando isso aí responde muito a respeito falando da oração do jejum aí, responde aquele negócio lá, se azeite tem poder de alguma coisa, né? Muita gente acha que azeite faz alguma coisa, tem um poder assim supremo, é tipo a lâmpada ladinha, faz o que quer, né? Só fazer assim que a bicha tem um poder e tal. Isso. Não. Tá na oração também, tá no Deus a quem nós oramos, a cura, os milagres que acontecem. Existe cura, claro. Existe um milagre, claro, mas Deus se preocupa mais em salvar a humanidade. Até Jesus disse que é mais fácil dizer que os pecados são perdoados, né? Jesus fala. Isso. Porque Jesus quer salvar a humanidade. Paulo diz para Tito que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Porque Deus primeiro quer salvar a humanidade. Até porque Deus, no princípio, antes de Adão pecar, ele planejou a salvação. Jesus veio, né, e executou a salvação. E o Espírito Santo, naquele contexto lá de que ele convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo, ali está dizendo que ele aplica a salvação na vida do homem. Ele faz o homem reconhecer que não pode salvar-se a si mesmo. Que o homem precisa de Deus para ser salvo. E tem o dom de profecia, né, que é dado pelo Espírito Santo, numa língua conhecida, né, numa língua entendida, né, que é por uma espontânea vontade de Deus, né, é uma vontade de Deus. E esse dom também é tanto para exortação, para edificação, né, e para a consolação dos ouvintes, porque todos os dons é para o bem do homem. Até eu estava estudando esses dias
que diz também que o dom de exortação também é para minha edificação, me exorta para a transformação para que eu possa ser salvo. Há uma maior edificação do que isso? Não há. Tipo, eu estou em uma vida de pecado, quase indo para o inferno, aí Deus vai, me exorta, me chama a atenção, me chama a mudança, aí no final de tudo eu sou salvo. Isso é o quê? É uma edificação para mim, é Deus querendo me transformar, me afastar da imundícia, do pecado. Isso é bom. Tanto quando a palavra me exorta, me consola, me edifica, é importante, é fundamental para mim. E eu preciso de Deus dia a dia. Deus sabe trabalhar no cristão. E a profecia, o dom, né, o dom de profecia, é importante deixar, né, que tem os dons ministeriais, né, um dos dons é profeta, né, tem essa diferenciação. A profecia, o dom da profecia, seria, no caso, aquele que Deus dá em um determinado momento, né, não quer dizer que ele é um profeta, né, mas sim que ele está portando uma palavra. Né? O profeta ele era um portador, né, da voz de Deus na terra. O dom da profecia é algo que Deus dá àquele que é o portador desse dom, revelando algo para que essa pessoa passe para a igreja. E quando, né, hoje nós vivemos num período onde, né, esse dom tem sido muito banalizado, né? Qualquer pessoa pode usar. Hoje em dia, qualquer pessoa se levanta no meio da igreja e diz: olha, Deus está dizendo, Deus está falando. Calma aí, né? Nós temos que ver que o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo de número 29, Paulo vai dizer, ó, fale 2 ou 3 profetas e os outros fazem o quê? Julguem, né? Porque muitas profecias são levantadas, né? Ou nesse tempo eu estava vendo aí na internet uma confusão de uma irmã que se levantou, né, dizendo que o irmão estava em pecado e tudo mais. E aí o grande questionamento é, qual é o pecado? Né? Se uma pessoa me levanta e diz, olha, você está em pecado, Deus está me mal falando, eu pergunto para a pessoa, por favor, me diga qual é o meu pecado, para me consertar. Sinceramente, aí a pessoa vai dizer, não, Deus está me... Não, porque no mesmo capítulo 14, versículo do capítulo de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falando sobre a ordem no culto, ele vai dizer que no versículo 33 que Deus não é Deus de confusão. Se Deus levantou um profeta, se Deus deu uma profecia para alguém, ele revela, né? Ele revela o seu nome, ele revela o que é que você está em pecado para que você possa ser corrigido. Porque no final, no versículo 40, ele vai dizer que o nosso Deus é um Deus de decência e ordem. Então Deus trabalha nessa ordem, seguindo, né, todos os princípios, né? E um dom também importante o cara ter, assim, depois do dom do amor, assim, do homem ter, é o dom de discernimento de espírito, né? Para saber quem é de Deus e quem não é. E é no plural, né? Discernimento de espíritos, que é o espírito humano, o espírito santo e o espírito demoníaco. E muitos dizem que esse discernimento de espírito é o dom de julgar a pessoa que está pregando a palavra, né? É o dom de julgar, muitos dizem. Porque Paulo aqui, onde tu leu no capítulo 14, versículo 29, ele diz, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então dizem que esses 3 profetas é o dom de profecia, né? O profeta que está profetizando, e esses outros julguem é o discernimento de espírito, para saber se é de Deus ou não. E também Paulo aqui, quando vai falar, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito vem logo após o dom de profecia. E primeiro o cara prega e as pessoas julgam. Aí muitos dizem que esse julgar a profecia, julgar a pregação é o discernimento de espíritos. E aí muitas das vezes, se você tem dúvida, né? Como eu vou julgar, né, se um pregador é de Deus ou se é aquela palavra de Deus? Irmão, nossa declaração de fé e prática é isso daqui. Nada pode vir a mais do que o que a Bíblia diz. Porque nós não podemos inventar coisa além do que a Bíblia está nos ensinando. O apóstolo Paulo, quando ele pregava, os irmãos de Bereia liam as escrituras para saber se era verdade. O analisar, o discernimento espiritual, claro, também envolve toda a questão espiritual. Você ora, pede a Deus, Deus, me fala se realmente é de Deus, né? Faça prova, né? Como o Senhor vai falar lá, se eu não me engano, lá em João, né? Primeira carta de João, ele vai falar, faça prova, né? Então, nós temos a oração como um ato de discernir, mas também temos a palavra de Deus, né? Porque às vezes nem sempre, né, Deus vai falar de uma forma, né, auditiva, né? Ah, Deus tocou no meu coração. Às vezes Deus fala por meio da sua palavra, né? Às vezes Deus usa a palavra para que nós possamos, né, saber o que é certo e o que é errado. E é muito importante analisarmos as escrituras dia a dia. Pode ser quem pregar, porque o povo de Bereia analisava a mensagem que Paulo pregava, né, o ensino de Paulo.
E eu não sou melhor que Paulo. E sei que o irmão Ítalo também não se considera melhor que Paulo. E o povo de Bereia analisava a mensagem dele. E é importante muito analisarmos a mensagem de todos os pregadores, porque muitas vezes somos enganados, às vezes eles profetizam e acontece, o que ele falou acontece, e muitas vezes já dizendo é de Deus, mas se o propósito dele, mesmo fala na profecia certa, o propósito dele foi afastar o homem de Deus, é considerado por Moisés falso profeta. E aqui, irmãos, eu falei um pouco dos dons espirituais, né, que tem os dons ministeriais, os dons espirituais e o dom de serviço. E eu falei um pouco dos dons espirituais e queria dar a oportunidade ao irmão Ítalo para ele falar um pouco dos dons ministeriais. Os dons ministeriais, né, nós temos quando falamos de ministério, né, ministeriais, né, a respeito dos obreiros, né, digamos assim, daqueles que tomam posições na tribuna da igreja. Nós temos como base Efésios capítulo 4, versículo 11, onde o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, né? Então, amados irmãos, quando falamos de dons ministeriais, é importante deixarmos claro uma coisa, né? Todos nós temos um ministério a ser executado, certo? Toda a igreja, toda a membrazia tem um ministério a ser executado. Talvez o seu ministério não seja um ministério em tomar a posse da tribuna, porque quando nós falamos de dons ministeriais, já vem, né, em mente, né, os obreiros, porque eles são os mais notáveis pelo fato de eles sentarem no altar, né? Então eles são os dons mais notáveis. Porém, existem vários dons ministeriais, né, no sentido, porque se nós formos aplicar aqui, né, quando nós olhamos para o texto bíblico, né, o diácono não se apresenta, né, como um dom ministerial aqui, mas, né, existem vários dons, porém nós temos aqui esses dons, né, que seriam eles são, na verdade, aptos, né, esses homens que são aptos para exercer esse ministério, para edificar os irmãos, claro que todo dom era para isso, mas também, como vai dizer aqui, no versículo seguinte, no versículo 12, a Bíblia vai dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Então nós vemos que nós temos a nossa divisão ministerial, né? Hoje, lá na Assembleia de Deus, nós temos obreiros, né? Obreiros é um termo geral, né? Claro, nós iniciamos como auxiliar, que é os cooperadores, temos os diáconos, os presbíteros, os evangelistas e o pastor. Então nós temos essas divisões, né, na Assembleia de Deus, atendendo ao cargo ministerial na obra de Deus. A Bíblia vai nos destacar aqui apóstolos, né, os apóstolos, eles sendo aqueles que enviados, né, para a ação missionária, né, onde ele tem os requisitos, né, tanto também para ensinar, eles são, digamos assim, uma autoridade, né, muito grande, né, eles têm, para ser um apóstolo naquele tempo, tinha alguns requisitos, né. Primeiro, você teria que ter andado, né, com Jesus, né, nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que ser testemunho do seu ministério, isso é importante, da sua ressurreição, né? Então, quando nós olhamos lá para o apóstolo Paulo, né, muitos negavam o seu ministério, não pelo fato dele não ter visto, mas sim pelo fato dele ser perseguidor da igreja e pelo fato dele sofrer muito pelo evangelho. Mas o apóstolo, né, ele tinha a autoridade lá na igreja primitiva como autoridade suprema, assim, dentro da igreja, claro que Cristo é o superior, mas ele tinha uma autoridade maior, onde ele se dedicava muito ao ensino da palavra, né, à oração e à questão evangelística, né, que aí nós encontramos também os outros ministérios, né. O interessante é que hoje em dia não existe mais apóstolo, né, porque ninguém viu Jesus Cristo assim em si, né. Nunca ninguém viu Jesus Cristo, nós não vimos também a ressurreição dele e tal, né? Sabemos que ele ressuscitou, a palavra nos mostra isso, tudo nos mostra isso, mas não existe mais apóstolo, não existe Valdomiro Santiago, essas pessoas aí dizem que são apóstolos, mas não são. O apóstolo Paulo é apóstolo, mas fora do colégio apostólico, assim como Ted William Soares.
dentro do colégio apostólico são os 12 apóstolos. Paulo é fora do colégio apostólico. Até ele se cita como um filho abortivo, né? Ele fala. E ele mostra muito bem claro que no capítulo 9, do versículo 1 de 1 Coríntios, capítulo 9, ele diz: não sou eu apóstolo, não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor. Tal. Aí no capítulo 15 ele vai falar a respeito da ressurreição. Ele diz que apareceu a Tiago, apareceu a Pedro, apareceu a todos. Aí depois, por último, apareceu a mim como filho abortivo. Apareceu ele depois de que? Depois de Jesus já ter sido ressuscitado. Aí Paulo mostra que ele viu a ressurreição de Jesus, ele foi testemunha disso, da ressurreição, e também viu ao Senhor Jesus Cristo. Não tem como negar que Paulo era apóstolo. O povo de Corinto negou isso, mas Paulo mostrou isso em vários momentos, em vários textos. Então, o apostolado, né, hoje nós não temos mais, pelo simples fato que o Walter muito bem explicou. Né, hoje muitas pessoas se denominam apóstolo, não sei de onde, né? Hoje não existe mais porque não tem como, né? Os critérios não são mais aptos no nosso tempo. Quando nós falamos de profeta, né, outros profetas seriam aqueles, né, diferente como nós vimos lá, o dom de profecia, né? O dom de profecia ele é dado naquele momento, né, um determinado momento, onde Deus revela para aquela pessoa, né, no momento apto, né, espontâneo. Já o profeta, né, o dom de profeta, o dom ministerial de profeta, ele é aquele dom que ele permanece no ser, né? Ou seja, ele não é algo momentâneo, né, espontâneo que acontece, é algo perene, né, permanente até Jesus voltar. É o porta-voz de Deus, igual João Batista, né? Eles são os porta-voz, eles trazem a mensagem de Deus a todo momento, né? João Batista, né, como ele vai falar usando a profecia de Isaías, né, eu sou a voz daquele que clama no deserto, né, que viria para endireitar as veredas, né, preparar o caminho para o Senhor. E é interessante que ele diz, voz do que clama no deserto, voz do que clama. Ele era o porta-voz de Deus, que Deus que clama, né, chamando a humanidade toda ao arrependimento. Ele só faz repetir, é como se ele fosse o eco, né? Como o se eco ele da ouvisse, voz. ele Então, só repetisse tudo que Deus falasse já. Então, o profeta, ele tem esse poder, né, essa unção, essa responsabilidade de ser um porta-voz de Deus. Então, irmãos, claro que hoje nós não temos o cargo mais profeta, né, chamado o homem de profeta, porque, né, o Senhor Jesus Cristo vai até dizer, né, nascido de mulher não há ninguém maior do que João, né, pelo fato de que João, por ser o último profeta, né, ter, né, a posição de profeta, o cargo de profeta, porque todos os outros antes de João professavam sobre o Messias, né, que ele viria, o restaurador, o libertador, né? Só que João foi o único que pregou e viu o que ele pregava, né? Que viria o Messias, né? Preparou o caminho. Né? Ele foi o único, né? Ele foi o único que viu, por isso que ele era nascido de mulher, era o maior, porque ele foi o único que conseguiu vivenciar o profeta, o Deus verdadeiro. O interessante, uma observação, é que nem todos podem ser profetas, mas todos podem ter o dom de profecia. O Paulo disse que os dons é para todos, né? Tem que buscar tá, os dons, Paulo disse que buscar então todos os dons, né? Os melhores dons, Paulo disse, manda nós buscar. Paulo foi até humilde nisso, né? Mandar nós buscar os melhores dons. Que é qual dom? Você que sabe, você escolher, mas tem que buscar, tem que se aproximar de Deus. Mas não é pelo que eu sei, pelo que eu tenho, mas sim pela graça de Deus. É se Deus quiser me batizar, né? Se Deus quiser me dar mais dons. Mas o interessante é que dom de profecia qualquer pessoa pode ter, buscando, adorando ao Senhor, está chegando ao Senhor, mas nem todos vão ser profetas, né, do Evangelho, nem todos têm o dom de profetas. Então, o profeta, ele é um homem muito importante. Hoje nós temos aqui, né, o dom ministerial, não temos mais o cargo ministerial, o cargo não tem mais, mas sim temos a função, né, os pregadores, né, aqueles que portam a verdade, né, que trazem a pregação cristocêntrica de Deus, trazendo o povo ao arrependimento das suas almas. Logo em seguida ele fala sobre os evangelistas, né? Evangelista, ele é a pessoa cuja eles têm a responsabilidade de levar a palavra de Deus, a evangelização, né? Ele trabalha muito focado na salvação de almas, né? Levar o reino de Deus, né? O apóstolo Paulo vai até falar para Timóteo, né? Cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista, né? Então, trazer a mensagem, focar em o arrependimento, em trazer almas para o reino de Deus. Quando nós falamos também em pastores e doutores, né? Pastores é aqueles que têm a incumbência de apacentar as ovelhas, né? E as ovelhas, como Paulo vai dizer lá
lá em Atos, né, ele vai dizer para os presbíteros, né, para os bispos que estão lá na igreja de Éfeso, ele fala que vós, né, estão cuidando do rebanho de Deus, né, que foi comprado com o precioso sangue de Cristo. Então nós somos a ovelha de Deus e os nossos pastores são esses responsáveis por apacentar. E o apacentar aqui, irmãos, é de cuidar. E não só de ficar passando, né, a mão na cabeça da ovelha e tudo mais, não. O cuidado aqui é um cuidado minucioso, né? Porque quando você olha lá em Hebreus, se eu não me engano, Hebreus capítulo 13, você vai ver lá no versículo de número 17, ele vai dizer qual é o cuidado que um pastor tem que ter. Obedeçai os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar contas dela, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então perceba que o pastor ele apacenta num cuidado da alma do homem, das ovelhas de Deus. O cuidado dele é de cuidar mesmo, né? Consolar, trazer uma mensagem de consolo. Às vezes a ovelha está querendo, né, se desgarrar, né, e o pastor vai lá, puxa com o seu cajado, traz uma palavra de ânimo para ele. O cuidado realmente de cuidar, né? Uma vez eu estava vendo um testemunho de um certo pastor muito conhecido, pastor, acho que era Osiel Gomes. Ele falava que uma vez no tempo da pandemia, uma ovelha estava precisando muito de uma oração na casa dela, e a filha desse irmão foi atrás da casa do pastor, chamou ele e ele falou, pois eu vou orar na casa dele, né? E a filha dele falou para ele, pai, você vai, porque está na pandemia e tudo mais, aí você não é médico, você não está no hospital lá, não vai ajudar o povo? Aí ele, não, mas é porque eu estou cheio de coisa. Ele falou, pois me dê essas coisas que eu boto em mim e vou até lá. Eu não posso deixar de ir. Uma pessoa me pedindo oração, eu tenho que ir lá até ela e orar pela vida dela. Então o pastor ele tem essa incumbência de cuidar mesmo, né? De abraçar as ovelhas e não permitir que os lobos, né, devoradores venham a devorar a ovelha e o rebanho de Deus. E quando nós falamos aqui dos mestres, né, ou doutores, né, aqui nós estamos falando, irmãos, dos ensinadores da casa de Deus, né? Daqueles que são aptos, irmão, para ensino mesmo, né? Aqueles que estão dedicados ao ministério do ensino, né? De talvez aqueles escritores, né? O apóstolo Paulo vai dizer mesmo lá em, se eu não me engano, 2 Timóteo, capítulo 2, né? No capítulo 1, né? No versículo 11, ele vai dizer, olha, e a mim foi dado, né? Foi-me incumbido ou me dado para ser pregador, apóstolo e doutor dos gentios, né? Então, o apóstolo Paulo, por ter muito conhecimento, né, ele era um doutor, né? Ele tinha muita sabedoria, e os doutores eles são aptos para instruir os irmãos, para que eles possam aprender, né? Um professor de escola bíblica, ele é um doutor no ministério da obra, né? Talvez você seja um professor, talvez você seja, né, um líder em alguma área de um estudo, de um ensino na obra. Então, o ministério ele abarca muita coisa, né? Então, o propósito desses dons ministeriais aqui, no versículo, né, número 13, versículo 12, ele vai falar, deixar muito claro, né? É para o aperfeiçoamento do santo. Um pastor, um obreiro, um profeta, um evangelista, tudo é para o aperfeiçoamento dos irmãos em Cristo. Todo aquele para que nós conseguimos, ele vai até falar no versículo 13, para que nós conseguimos chegar na unidade de fé. Veja, a unidade não naquele sentido de cada um tem a sua fé. A unidade é num conjunto, né, da mesma fé e o conhecimento de Deus, ao varão perfeito à medida da estatura plena de Cristo, para que nós consigamos chegar na estatura de Cristo, né, através dos ensinamentos desses dons ministeriais, desses irmãos, desses servos de Deus que portam esses dons ministeriais na obra de Deus. Então, irmãos, sobre os dons ministeriais, como eu falei no início, né, eles é um dom que abarca muitos, né, porque eu estava conversando com um certo irmão e ele até abriu minha mente sobre isso, né, porque quando nós falamos de dons, né, dons ele é algo, um presente dado por Deus, né, e quando nós falamos sobre esses dons, existe também, o dom abarca também na sua vocação, né, naquilo que você foi vocacionado, chamado para ser, né, na obra de Deus, né? E vocação, ela é um chamar, ela é uma, como eu posso dizer, uma ação do seu chamado, né?
veja que o chamado, né, ele tem uma diferenciação de vocação no sentido geral, porque quando nós falamos de chamado, nós estamos falando da salvação. Todos nós, todo ser humano, foi chamado por Deus para ser salvo, né? O nosso irmão Walter falou muito bem lá em Tito, né, capítulo 2, né, Paulo vai falar, né, é o capítulo 2, Paulo vai falar no versículo 13 ao 14, ele fala que Deus tem desejo de salvar todo homem, para manifestar. Então, quando nós falamos de chamado, todos os homens estão sendo chamados para a salvação, né? Quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, né, Jesus vai dizer, né, vinde a mim, né, não são alguns, ele fala, vinde a mim a todos, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Então, quando nós lemos João 3,16, ali João vai dizer, né, porque Deus amou o mundo, né, não foi a alguns, Deus não amou a alguns, amou a todos, né, o mundo, né? Quando nós olhamos também para João capítulo de número 1, versículo 29, onde João Batista olha para trás e ele vê Jesus Cristo e diz, né, eis o Cordeiro que tira o pecado de alguns? Não, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, o chamado ele é universal. Todo ser humano tem um chamado para atender, né? Você que está ouvindo, talvez que nunca aceitou Jesus Cristo, você tem um chamado de Deus. Lá na cruz do Calvário, Deus perdoa os seus pecados e hoje Ele te chama, desde a eternidade Ele tem chamado o homem para que o homem venha se arrepender e trazer a sua alma aos pés de Jesus. E nesse chamado, a vocação, ela é um atendimento ao chamado dela, né? Claro, quando Deus me chamou lá do mundo, Deus me chamou para a salvação e eu aceitei, a vocação é como eu vou atender esse chamado, né? Seja, caso, se você, digamos assim, um exemplo, se você for um médico, né? Antes você aceitou Jesus, você era um médico, né? E depois que você aceitou o chamado da salvação, quando Paulo vai falar, se não me engano, em Filipenses, no capítulo de número 3, no versículo de número 14, Paulo vai dizer, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Claro que, quando nós encontramos aqui a soberana vocação, qual é a maior vocação que Deus? Uma vez o irmão me indagou, né? Não foi muito tempo atrás não, foi um dia desses agora, o irmão me indagou a respeito disso, né? Falou que a soberana vocação era o cargo de pastor, né? Deus nos chamou para essa vocação muito grande, né? De ser missionário, não. A vocação aqui, se nós olharmos o contexto, né? É porque eu acredito que o irmão não olhou todo o contexto da página, né? O contexto, Paulo está falando sobre o céu, sobre a salvação, né? Então, Paulo vai falar que a soberana vocação, maior do que a vocação ministerial, é a vocação da salvação. Porque muitos irmãos que não têm, né, cargos ministeriais, não é um obreiro, não é um pastor, não é um líder na igreja, não tem um cargo na igreja, serão salvos, porque a maior vocação, a maior soberana vocação do homem, de Deus para o homem, é a salvação. Então, quando nós encontramos isso, né, atender a essa vocação de Deus é na nossa vocação ministerial, onde nós atendemos. Por exemplo, né, você é um médico, né, e você aceitou Jesus agora, mas você não tem nenhum cargo na igreja. Qual é a sua vocação? Em ajudar o próximo, né? A sua vocação pode estar atrelada à sua profissão, né? Então, talvez você seja um médico, você é um policial, está protegendo. Então, Deus está usando a sua profissão como uma vocação ao atendimento do seu chamado para a salvação, né? Então, você pode ser um médico lá e, às vezes, uma pessoa está doente, né? E aí você sempre aplica, né? Vamos orar, tenha fé em Deus que Deus pode operar. Então, Deus pode usar esses meios para que a sua vocação seja notória no ministério. Então, aqui, acredito que o Walter tem mais algo a respeito dos outros pontos, né, a se falar aqui nesse vídeo. Vou falar agora um pouco dos dons de serviços, né? Aqui já falado agora pelo apóstolo Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro, versículo 8, ao versículo de número 12. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações, cada um administra uns aos outros o dom como recebeu, com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, segundo o poder de Deus. Segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém.
Interessante aqui que o apóstolo Pedro também começa a falar a respeito do amor, né? Tem de ardente amor, porque é muito importante ter o amor para a distribuição dos dons na igreja. Porque sem o amor nós não vamos conseguir executar os dons, aplicar os dons na igreja de forma correta. Interessante que Pedro cita muito aqui a palavra Deus nesses versículos, né? Tem que administrar os dons como recebeu de quem? De Deus. Tem que ministrar os dons, usar os dons como Deus quer. Tem muita gente que enterra os dons que Deus deu, o dom, assim como Jesus fala numa das parábolas dos talentos, se eu estiver enganado, que enterraram os dons que ele deu achando que é pouco. Aí, porque muitas vezes queremos os dons como nós queremos. Tipo, o Ito tem 5 dons espirituais e só tem um. Aí eu quero ter mais do que o Ito. Não. Deus te deu esse dom porque Deus sabe que você só pode ter esse dom. Você só consegue com este dom. Porque se muitas vezes Deus te der outros dons, você se torna a igreja de Coríntios, quer se afastar do Senhor e tal, não quer dividir amor, não quer distribuir amor para as pessoas. Ainda tem aquele negócio do que o apóstolo Paulo fala sobre os dons. Ele dá o Espírito Santo para o que for útil. Para né? o que for útil. Se Deus me deu 5, me deu 10 e o irmão deu 2 para o irmão, aí o irmão quer 3 e o outro vai ficar fazer o que com ele, né? Se não for útil no ministério que ele tem, na obra que ele vai executar no reino, porque Deus ele dá segundo a sua presciência, né? Ele já conhece além do que vai acontecer, então ele só vai dar o dom para cada um segundo o ministério que cada um vai executar, né? É aquele sentido lá, né? A pessoa está desempregada, adorando a Deus, louvando a Deus, orando, jejuando, se consagrando ao Senhor. Quando arruma emprego, sombra da igreja, se desvia, né? Aí por isso, muitas vezes Deus nem vai dar emprego a essa pessoa, porque Deus quer essa pessoa perto dele, né? Se Deus te der, tu tem 2 dons, Deus te der 3, pode ser que tu se desvie, Deus não quer isso. Ele quer que tu continue na função que Ele te estabeleceu, que Ele te colocou. Aí Pedro diz, cada um administrar os outros dons como recebeu de Deus, tem que, da forma que você receber algo de Deus, você tem que entregar o que Deus te deu. Tipo, é igual uma profecia, assim, falando agora de dons espiritual. A pessoa, Deus fala algo para a pessoa, né, dizer a igreja, aí a pessoa acrescenta uma letra, ou então diminui uma letra, isso aí não pode. Aí falso profeta sempre. Porque a Bíblia não diz 99 verdade ou uma mentira, a Bíblia é 100% verdade. A Bíblia não tem mentira. Aí, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O despenseiro aqui, ele é quem cuida da dispensa, né? Ele não fazia comida, não preparava comida, ele apenas servia comida. Né? Aqui Pedro está falando que deve servir a igreja com os dons que Deus te deu. Deve estar disposto para servir a igreja com o dom. Falando do amor de Deus para a igreja, distribuindo amor para a igreja, distribuindo os dons, seja na palavra, seja na oração. Esteja sempre disposto a servir a igreja de alguma forma, para o louvor e honra do Senhor. Até porque aqui é dom de serviço, porque há um dom importante é o de serviço, porque nem sempre nós queremos servir, nós queremos muitas vezes só ser servido, e Jesus dá-nos o exemplo que ele serviu, né? Lavou os pés dos discípulos, e Jesus não precisava ter feito isso, mas Jesus veio dizer que ele é o exemplo, né? Ele também serviu, e várias vezes ele nos mostra isso, que o maior será o menor no reino de Deus. Jesus foi o quê? Ele é o maior, mas fez o menor, ele serviu. Ele não precisava se batizar, porque batismo é até para pecador, né? Nós somos pecadores, o batismo é para nós, mas Jesus nunca pecou. Alguém perfeito se batizar? Para que? Ele disse para João, Senhor, para que isso? Por que isso? João, a gente diz que é necessário, né? Jesus, eu sou o exemplo, eu vim para servir, eu vim para mostrar para vocês que no reino vocês devem servir uns aos outros. Até o próprio apóstolo não, até o profeta João Batista, né? Em sentido assim de nome, né? Quando Jesus estava iniciando seu ministério, João tinha um nome maior do que João Batista, né? Jesus, na verdade. João tinha um nome maior do que ele, porque ele já estava há mais tempo, né? Então o pessoal, até o pessoal quando falava, né? Olha, aquele homem que você falava que era Jesus, está lá do outro lado, né? Pregando, né? Falando de Jesus, falando do Senhor, e o pessoal está indo para lá. E João diz, olha, é necessário que ele cresça e diminua. Não importa se entre os homens eu vim primeiro do que ele, mas ele veio antes de mim. Lá atrás, né? Ele está desde o princípio antes de mim, né? Então é importante, né? Essa questão de serviço é algo que a igreja, tanto nós como os obreiros, como também os irmãos que exercem alguma liderança, jamais olhe para esse cargo, esse ministério que Deus lhe deu, esse dom que Deus lhe deu, como uma superioridade. Lembre sempre do apóstolo Paulo. Leia, né? Os capítulo 1, versículo 1 de todas as epístolas paulinas, ele sempre vai dizer,
Paulo, apóstolo, ele vai dizer, não segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Jesus Cristo. Foi Deus, irmão. Se você está exercendo hoje o ministério, se eu estou exercendo o ministério, não é por capacitação humana, não é, irmão. Porque se nós for depender disso, né, o cristianismo, a fé cristã, ela é baseada em fé humana? Não. É Deus que sustenta a sua igreja. E aqui o apóstolo Pedro vai falar que tudo deve ser como Deus faria. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Quando eu for pregar, eu devo pregar e dizer como é que Deus falaria se estivesse no meu lugar. Como Deus chamava o povo para o arrependimento. Como Deus pregaria, o que Deus falaria. Eu devo pensar nisso. No culto campal, na consagração, em tudo que eu vou fazer, eu devo pensar o que Deus falaria se estivesse no meu lugar. O que Deus fazeria se estivesse no meu lugar. Porque tudo é um culto, uma oração é um culto ao Senhor, um batismo nas águas é um culto, tudo é um culto para Deus. E deve ser dado como Deus quer receber. Não é o meu melhor, isso é meu melhor, Senhor, isso é meu melhor. Porque várias vezes o povo de Israel, na época de Malaquias, o povo dizia, eu quero, esse é meu melhor, Senhor, esse é o meu melhor que eu tenho para ti. Aí Deus dizia para o povo que não queria o melhor desse, ele queria o que é dele. E nós não podemos dar o que nós queremos, o nosso melhor. Nós devemos dar o que é de Deus por direito. Porque a natureza de Deus fala que Ele é digno de adoração e louvor por si só. Deus não depende de nós dizer o Senhor merece ser adorado. Não, porque Deus por si só sabe que Ele merece ser adorado. Ele merece ser exaltado. E em tudo, é no serviço, é na exaltação do Senhor, é na administração das coisas da igreja, em tudo. Nós devemos louvar, honrar e exaltar o nome do Senhor. Na pregação da palavra, até porque Paulo disse que nós somos representantes de Cristo. Paulo disse, por isso que Paulo várias vezes fala a minha pregação, a minha mensagem. Porque Paulo ali pregava, Paulo tinha tanto compromisso com Deus que Paulo pregaria pensando como Deus pregaria se estivesse no lugar dele. Aí Paulo sempre pregava, Paulo terminava a mensagem com certeza dizia, será que eu preguei certo, Senhor? Eu falei o que o Senhor queria que eu falasse? Paulo pensaria nisso. Por isso que Paulo disse a minha pregação, porque Paulo sabia que tudo que Deus mandava ele falar, ele falava, não precisava mudar. Da mesma forma, devemos ser nós que pregamos a palavra. Nós devemos ministrar a palavra, expressar a palavra, servir a igreja como Deus quer, como Deus faria se estivesse no nosso lugar, porque Deus, Filho, Jesus Cristo foi o que mais serviu nesta terra, neste mundo, foi Jesus que mais serviu, foi o que tinha mais palavra, porque ninguém pregou tão bem e mais ainda do que isso, mais profundo para converter a humanidade quanto Jesus. E da mesma forma nós devemos ter tanto comunhão, assim, amor pelas almas, assim, para que as almas se salvem, que nós devemos pregar a palavra como Deus quer, como Deus faria se nós estivéssemos no nosso lugar. Quando nós subir no púlpito, nós devemos pensar o que Deus pregaria se subisse nesse púlpito agora. Eu estou com a missão agora de levar a mensagem aos ouvidos do Espírito Santo, em que se encarrega de levar a mensagem ao coração. Porque tem muita gente que acha que convence o homem, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O seu trabalho é somente pregar a palavra. Foi assim em Jeremias, foi assim em Ezequiel, foi assim em Jonas, foi assim em todos os pregadores. Jonas não queria pregar. Jonas rejeitou. Aí depois ele foi lá. Daqui um dia Nínive será subvertida, será destruída. Deus disse, Jonas, eu vou destruir a Nínive, se não se arrepender, vai lá falar isso para ela. Ele não queria, mas depois ele entendeu que ele deveria falar o que Deus quisesse. Ele deveria ministrar a palavra, ministrar o dom dele, o dom da pregação, como Deus quisesse, né? E ali podemos dizer que ali, bem profundo, sem dúvida, ele era um vocacionado, não era Jonas? Era um vocacionado de Deus. E depois foi lá pregar a palavra e disse que daqui a alguns dias Nínive será subvertida, destruída, porque Deus tinha falado antes, e Jonas só foi falar o que Deus mandou. Assim não faz tanta coisa não. Muitas vezes até falamos, nós sentimos um frio na barriga, né, pregando muitas vezes, mas pregar, igual muitas pessoas dizem, não é difícil, assim, tem que estudar e tem que só repetir o que Deus mandar, repetir o que Deus falaria se estivesse no seu lugar. E já estou grato por isso. Esses são os dons ministeriais, dons de serviço, os dons espirituais, a qual o irmão Ítalo falou e eu também. E se o irmão Ítalo tiver mais algo a dizer aí, pode falar. Então, irmãos, os dons, né, ele tem como uma finalidade muito boa, um propósito muito bom, desde que nós consigamos apresentá-lo e usá-lo para o propósito que ele foi nos dado, né, para a edificação do corpo. Nós precisamos executá-lo com a devida eficiência, porque eles são eficientes para o que ele foi dado. Então, o Espírito Santo trabalha em nós através desse dom, nos usando, nos capacitando para que o reino de Deus cresça no meio da terra,
entre os homens e que o corpo de Cristo seja mais e mais edificado pelo poder do Espírito Santo. E nós falamos aqui a respeito, né, dos dons espirituais, mas é importante deixarmos claro que esses dons é diferente de um talento, né? Talento ou uma habilidade, ele é algo natural, né? Você nasce com talento ou com uma habilidade de fazer alguma coisa. O homem nasce. Por exemplo, digamos que o Walter nasceu com a habilidade de tocar um instrumento. Desde criança lá ele tocava, né? Isso é uma habilidade. E claro, a fonte é a mesma. É Deus que dá. Toda habilidade, toda condição, é Deus que nos dá. Desde que nós nascemos, Deus nos dá uma certa capacidade para algo. Seja a sua capacidade de uma compreensão melhor de alguma coisa, porque com certeza você já viu na sua aula, na sua escola, em algum lugar, uma pessoa que tinha uma facilidade de aprender tal coisa. Isso é uma habilidade. Agora, dom não é natural. Dom é só dado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que confessaram e aceitaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador, né? Onde o Walter falou no início, né? Onde ele passa por esse processo, um processo de justificação, um processo de restauração, né? De santificação, e que no fim ele finda numa glorificação eterna, juntamente com o nosso Senhor estaremos lá com Ele, adorando em perfeito estado, em corpo, alma e espírito, se Deus assim nos permitir. Então, irmãos, os dons, né, ele é dado, incumbido a nós pelo Espírito Santo. Né? Existe na Trindade, né? Eu estava vendo um certo pastor muito renomado no nosso meio, ele falava que os três agentes, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, cada um tem o seu dom. O Pai tem um dom de salvar o mundo, né? O Filho tem um dom, né, de batizar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem o dom de ministrar os dons, né, de fazer esses dons agir no nosso meio, porque não adiantaria Deus nos dar, porque nós não saberíamos usá-los, né? Então o Espírito Santo vem para nos auxiliar no uso, né, no manuseio desses dons, né, através de uma vida de santidade, de consagração, de santificação, até que Jesus venha buscar a sua igreja. Então, só tenho isso a dizer a respeito dos dons espirituais, dos dons ministeriais e dos dons de serviço. Deus nos deu, todos nós temos o nosso dom, porém, nem todos têm a mesma vocação, né? Nem todos têm a mesma ação, o mesmo ministério. Talvez você tenha um ministério de músico, outro de pregador, outro de ensino, outro de um ministério, né, eclesiástico, né? Mas cada um de nós estamos aqui para servir a Deus, servindo a Ele com toda a integridade e sinceridade, que é assim que Ele tem a nos apresentar e nos quer que nos apresentemos a Ele em santidade. Amém? Que Cristo nos abençoe. Peço que você compartilhe ou aprenda aí. Tem muita coisa, né? Claro que aqui dentro desses minutos nós não conseguimos abarcar muita coisa, né? Porque se nós fôssemos pontuar ponto por ponto, né, aí o vídeo seria mais extenso. Mas você também pode, né, aí na sua casa, no celular, aprender, né, sentar, estudar um pouco mais a fundo, né, e futuramente aí você está também aprendendo a respeito dessa área espiritual da igreja e da organização do corpo de Cristo. Que Cristo nos abençoe. Sei se o Walter tem mais algo a dizer, né, a respeito desse dia, que Deus abençoe a sua vida. É algo interessante, né, a respeito dos dons espirituais. Quem distribui esses dons é o Espírito Santo, assim como tu disse que existe uma trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a qual não são três deuses, são Deus. São Deus, somente um Deus mais distinto, né, tem funções diferentes, cada um, assim como o Ito já falou, a função de cada um aqui. E se alguém quiser negar a trindade, assim como John Wesley dizia, tente me explicar como é que existe três velas e acesa, três velas e um só fogo. Aí você entende a trindade. É três velas, um só fogo. Aí alguém pode dizer, não é três fogo, não, é junte, deixa bem juntinha. Fica as três velas, mas um só fogo. É assim a trindade. É o Pai, Filho e Espírito Santo, mas é só um Deus. Aí sim você entende a trindade. Já estou agradecendo também, assim como o Ítalo, irmãos, que esse vídeo te console, te edifique e, se precisar, também te exorte para que você possa ser um salvo em Cristo Jesus. Amém.